Governo do Piauí, mais uma vez, instituiu protocolo específico para abordagens policiais envolvendo pessoas negras. Segundo o documento, o policial deve atuar com legalidade, urbanidade, pessoalidade, proporcionalidade, necessidade, respeito aos direitos fundamentais, observando os protocolos, padrões da instituição. Tudo isso já é obrigação de qualquer policial brasileiro. Esses princípios já estão previstos na Constituição Federal, nas leis, nos regulamentos internos e fazem parte da formação de todas as forças policiais. Então eu pergunto, o verdadeiro problema da atividade policial está na forma como o policial aborda ou na ausência de critérios legais sobre quando ele pode ou não abordar? Na minha opinião, o problema é justamente esse segundo ponto. E o próprio Supremo Tribunal Federal já enfrentou essa questão. O STF decidiu que a cor da pele, por si só, não caracteriza fundada suspeita. E está absolutamente certo, correto. Ninguém pode ser abordado apenas pela sua raça. A atuação policial deve estar fundamentada em fatos, circunstâncias objetivas e elementos concretos que indiquem a possível prática de uma infração penal. Mas é exatamente aí que está o grande problema. Quais são esses elementos objetivos? A lei brasileira praticamente não responde a essa pergunta. O Código de Processo Penal brasileiro utiliza a expressão fundada suspeita, mas não a define, não explica os seus requisitos, não estabelece parâmetros objetivos, não orienta o policial sobre quais circunstâncias autorizam uma busca pessoal, uma busca veicular ou uma busca domiciliar. Hoje o policial trabalha praticamente guiado pela jurisprudência. E o que a jurisprudência mais faz hoje é dizer aquilo que não caracteriza fundada suspeita. Diz, por exemplo, que nervosismo isoladamente não basta, que denúncia anônima sozinha não basta, que estar em um bairro conhecido pelo tráfico isoladamente não basta, que antecedentes criminais por si só não bastam, que a cor da pele, evidentemente, também não basta. Ou seja, nós temos inúmeras decisões dizendo que não é fundada a suspeita, anulando, inclusive, estas ações e essas investigações. Mas praticamente nenhuma lei dizendo de forma objetiva o que efetivamente caracteriza a fundada suspeita. Essa lacuna gera uma enorme insegurança jurídica. O policial toma uma decisão em segundos, muitas vezes diante de uma situação de extremo risco. Depois, anos mais tarde, um delegado, um promotor ou um juiz pode entender que aqueles elementos não eram suficientes. Resultado, o STF e o STJ têm anulado buscas pessoais, buscas veiculares e buscas domiciliares por entender que não existia fundada suspeita suficientemente demonstrada. Não porque o policial necessariamente tenha agido de má fé, mas porque a própria legislação nunca definiu claramente quais elementos autorizam essa atuação. Quem perde com isso? Perde o policial, perde a investigação, perde a sociedade brasileira e perde também o cidadão de bem, porque a insegurança jurídica acaba comprometendo a eficiência da atividade policial. Foi exatamente por esses e outros motivos que apresentei o projeto de lei 2404/2025. Enquanto alguns governos concentram seus esforços em criar protocolos específicos conforme a raça da pessoa abordada, eu preferi atacar a verdadeira causa da insegurança jurídica. Nosso projeto regulamenta o artigo 240 do Código de Processo Penal e, pela primeira vez, estabelece critérios objetivos para caracterizar a fundada suspeita. Não apenas para a busca pessoal, mas também para a busca veicular e para a busca domiciliar. Ao invés de deixar o policial dependendo apenas de interpretações posteriores dos tribunais, a lei passa a oferecer parâmetros concretos para a sua atuação. Percebam a diferença. O protocolo do Piauí procura orientar como abordar determinado grupo de pessoas. O meu projeto procura definir quando uma abordagem é legal para qualquer cidadão, independentemente da sua cor, origem ou condição social. Esse é o verdadeiro avanço que a segurança pública brasileira precisa. Uma polícia técnica, uma polícia imparcial, uma polícia respaldada pela lei, uma polícia que respeite os direitos fundamentais, mas que também tenha segurança jurídica para agir. Porque segurança pública não pode ser construída sobre conceitos vagos, nem sobre interpretações diferentes em cada tribunal. A lei precisa ser clara. O policial precisa saber exatamente quais elementos autorizam a sua atuação. E o cidadão também precisa saber quais são os seus limites, ou quais são os limites dessa atuação. É assim que se combate a arbitrariedade. É assim que se protege os direitos fundamentais.
E é assim que se fortalece uma polícia profissional, constitucional e eficiente.